Chelsea, contra todos os prognósticos e previsões, é campeão da primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Ainda é muito recente, de fato, para entendermos o real impacto e o quanto isso vai ser relevante para a história do esporte. Mas é inegável que antes do torneio começar, somada a derrota para o Flamengo na fase de grupos, ninguém praticamente botava os Blues como favoritos, mesmo se tratando de um bom time com nomes excelentes, de alto calibre. Você vê, por exemplo, o que o Palmer fez na grande final, sendo deslocado para o lado direito, mas na fase ofensiva com liberdade para vir por dentro, e sendo uma ameaça na entrada da grande área. O que o João Pedro vem jogando é uma barbaridade. E eu confesso para vocês que na história recente do esporte eu não me recordo de um atleta que caiu tão bem, tendo impacto imediato na sua nova equipe como o brasileiro vem tendo pro Chelsea. Não apenas pelos números e pelos golaços, afinal os 3 gols foram extremamente lindos, mas principalmente no quanto ele potencializa os companheiros. Pois diferentemente do Liam Delap, por exemplo, que é bom jogador, mas dá para considerar um atleta mais pé duro, sua principal característica é a verticalidade, ter campo para correr, o famoso centroavante de ruptura. Já a JP pode ser o 9, tem movimentação no seu jogo de 11 e de 7, uma visão, uma leitura do jogo de camisa 10, portanto, além dele ser mais polido com bola no pé, ele é naturalmente mais completo, pois ele pode também ser esse 9 de ruptura, mas também pode ser o falso 9. Pedro Neto, outra excelente opção no ataque, e dá pra dizer que até a grande final era o principal nome do time, sendo o cara de mais impacto ofensivamente, jogando pela esquerda, e diferentemente do Palmer, dando outra característica, sendo um extrema de amplitude, portanto que pisa na linha, mas também de profundidade. Afinal, o lateral esquerdo do Cucurella muitas vezes subia para ser o meia pela esquerda. E falando nele, aliás, é impressionante o jogador que ele se tornou. A Copa do Mundo dele, especialmente no mata-mata, eu diria que é um assombro. Simplesmente soberano, tanto no corredor esquerdo quanto no meio espaço esquerdo. Não à toa ele é capaz de deixar um jogador do calibre do Grimaldo no banco da seleção espanhola. Uma dupla de zaga extremamente talentosa, com vários nomes, aliás, podendo compor essa dupla, mas que de fato até hoje é um pouco instável. Acho que o Levi Colwill acaba ficando um pouco marcado principalmente por falhas constantes, e olha que estamos tratando de um dos capitães da equipe, mas a qualidade que o mesmo tem é algo inegável, tanto marcando quanto com bola no pé. A assistência que ele dá pro Palmer no segundo gol confirma isso. O que falar do Robert Sanchez? Tão criticado, escrachado até mesmo em determinados momentos, mas é um excelente goleiro. Além de seguro, ao meu ver, não é aquele goleiro que te compromete de forma constante, além de possuir um jogo com os pés muito apurado, algo importantíssimo para a equipe do Maresca. Malo Gusto cada vez mais soberano na ala pela direita, um dos motivos, aliás, pelo qual o James foi jogado no meio-campo, pois é um pecado ter 2 jogadores desse calibre brigando por posição, quando na verdade ambos podem contribuir para a equipe principal, só em funções diferentes. Mas o que eu realmente gostaria de destacar, e que ao meu ver é a mina de ouro do Chelsea, é a trinca de meio-campistas, pois como falei nos shorts mais cedo e também nas minhas redes vizinhas, é extremamente raro ver no mundo hoje um clube que tenha um trio desse calibre e com essas características. E eu me refiro a Enzo Fernandes, Moisés Caicedo e Reece James. James que, como dito antes, disputava a posição com Malo Gusto, mas sempre foi nítido a qualidade que o capitão dos Blues possui, pois diferentemente do francês, que é um jogador mais vertical, de mais profundidade, James é um cara de bola no pé, um cara que tem um bom passe e uma construção de jogo apurada. Em outras palavras, ele é extremamente inteligente para jogar. Em resumo, dá para dizer que o capitão está mais para a escola Alexander-Arnold, enquanto Gusto está mais para Alphonso Davies. Sempre gosto de usar essas comparações. Um tem mais como base a velocidade, a explosão, ser uma ameaça em profundidade, enquanto o outro gosta de jogar com ela no pé, construir, furar linhas na base do passe, fazer a bola chegar no espaço para os outros citados. Mas voltando ao assunto principal, Enzo Maresca tem uma verdadeira mina de ouro nas suas mãos, pois o trio citado, Caicedo, Enzo e James, são jogadores extremamente completos, dá para considerá-los os famosos todo-campistas, ou como eu prefiro falar, jogadores universais, pois são 3 atletas que jogam na verdade de trás para frente, em um primeiro momento se preocupando em ocupar uma faixa extensa do campo, preenchendo áreas importantes para tentar inibir a construção adversária. E isso foi nítido contra o PSG, pois os comandados de Luiz Henrique simplesmente não conseguiam executar a construção por dentro. Os poucos momentos bons foram por fora. De verdade, o Vitinha, que é o melhor meio-campista dessa temporada ao lado do Pedri, estava simplesmente perdido. Em determinado momento chegava a dar pena. Ele pegava na bola e não tinha opção de passe, ele tinha que tirar lançamentos da cartola. Pois como já citei em alguns momentos durante a temporada, para o PSG de Luiz Henrique não existem funções ou posições no campo, e sim áreas que precisam ser preenchidas por alguém. E é justamente por isso que a equipe funciona como um grande carrossel,
embora alguns movimentos já sejam de praxe. E o Chelsea entendeu isso e simplesmente bloqueou os espaços. Começando isso desde o tiro de meta, dá pra dizer que o Paris provou do próprio veneno, já que o clube francês enfrentou a maioria dos adversários durante a temporada, marcando em um bloco médio-baixo, respeitando a construção de jogo da equipe parisiense. E os Blues foram ao contrário, a pressão era sufocante desde a primeira linha. E com Dembélé, a peça mais importante da equipe, não apenas pela letalidade e pelos números, mas também pelo quanto ele influencia na partida, gera jogo a partir dos seus movimentos de falso 9, o PSG não conseguia atacar. E isso se dá muito pela trinca de médios do Chelsea, com todos sabendo o momento exato de saltar pressão, de cobrir a intermediária, mas também com muita facilidade e qualidade para jogar, seja no passe fura-linha, em uma tabela curta, ou então até mesmo num giro ou drible curto para sair da pressão. E esse, aliás, foi também um dos motivos pela qual a muito eficiente pressão do Paris foi simplesmente ineficiente. Você pega as partidas de Caicedo e James, que dessa trinca são os que ficam mais recuados, e simplesmente se encanta. A facilidade deles em sair da pressão com um giro, por exemplo, é coisa de maluco. Portanto, os três são jogadores que possuem o entendimento do jogo sem bola, a leitura dos espaços para achar bons passes, o porte físico, tanto quanto força e resistência bem apurados, e a qualidade na bola do pé. Ou seja, quando esse trio realmente encaixa, fica muito difícil de competir. Outro atleta que vai nessa mesma linha de características e que eu adoro usar como exemplo é Rodrigo de Paul. Muito se fala do jogo sem bola do argentino, principalmente na seleção, mas pouco se fala do seu jogo com bola, que é extremamente apurado. Em resumo, esse tipo de jogador, ao meu ver, talvez seja um dos mais importantes e cobiçados no futebol mundial, pois é justamente o atleta que faz a equipe jogar. O Chelsea, por sua vez, possui três, e todos, por sinal, muito jovens, com ainda margem para progressão. E para além disso, os Blues ainda têm como opções no banco Andrei Santos, Romeu Lavia e Dewsbury Hall. Três meias que particularmente me agradam muito e que possuem características semelhantes. Portanto, por favor, Enzo Maresca, trate esse setor de meio campo com carinho, pois você tem simplesmente uma mina de ouro nas mãos e sua competência quanto técnico para seguir esse trabalho brilhante e quem sabe até mesmo melhorá-lo. E como sempre, claro, essa é apenas a minha leitura dos fatos, é a minha análise da situação. Deixe nos comentários a sua opinião, concorda comigo, discorda completamente, acha que o elenco do Chelsea é feito por jovens superestimados e que teve, na verdade, muita sorte no chaveamento? Comente livremente no espaço abaixo. Não esqueça de deixar o seu like para que o algoritmo divulgue minimamente aqui o nosso trabalho. E claro, se inscreva no canal, não te custa absolutamente nada e você ainda ajuda no nosso crescimento. E não perde o último vídeo do canal em que eu desejei boa sorte a Xabi Alonso, pois o jovem técnico vai ter um trabalho extremamente árduo à frente do Real Madrid. Quer entender o porquê? Então clica na capa aqui ao lado. Muito obrigado pela atenção, pela audiência e até o próximo vídeo.